Seja bem-vindo à leitura de Provérbios, nesse mês de setembro de 2025. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Sabemos que o livro de Provérbios tem 31 capítulos e você pode ler Provérbios todos os meses. No caso de setembro, que tem 30 dias, nós vamos fazer a leitura até o dia 30, e no dia 30 nós lemos os capítulos 30 e 31. Então, hoje, que é dia 5, vamos realizar a leitura do capítulo 5. E o capítulo 5 fala sobre o valor da fidelidade, fala sobre o valor da aliança, sobre o valor do casamento. O ponto principal é o valor da fidelidade no casamento. Então veja aqui, versículo 1. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. 2. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. 3. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como azeite. 4. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Então, ele está dizendo para prestar atenção no que ele fala, porque o que ele fala é de sabedoria e de entendimento. Ele diz no versículo 2 que se você escutar, você vai saber o que dizer e como proceder. E ele fala isso para nos orientar que se envolver com a mulher imoral, a mulher que aceita sair com aquele que é casado, pode dar um prazer momentâneo, mas no final gera sofrimento, gera amargura. Por que gera amargura e sofrimento? Gera amargura de ter sido desleal, amargura de ter sido infiel, primeiramente a Deus e depois ao cônjuge. E depois gera sofrimento, porque em algum momento, quando você fala a respeito da traição, você vai trazer sofrimento para dentro da sua casa, e mesmo que você não fale e esconda, você vai carregar o sofrimento de ser uma pessoa que está mentindo, vai carregar o sofrimento de ser uma pessoa que enganou uma pessoa com quem estabeleceu uma aliança, estabeleceu o casamento. Então o versículo 5 diz que a mulher imoral, ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. O caminho da morte moral, o caminho da morte porque vai ficar longe de Deus. Aqueles que cometem pecados de maneira deliberada ficam longe de Deus. 6. Essa mulher não anda na estrada da vida. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6 diz isso. Então, essa mulher que é imoral, ela não anda na estrada de Cristo, na estrada de Jesus. Ela não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. São aquelas pessoas que se envolvem com muitas pessoas e dizem: eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou me divertindo. Hoje eu vou sair com esse, amanhã eu vou sair com aquele e eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou no controle da situação. Mas na verdade, a pessoa não sabe que esse tipo de controle é um controle que leva para a morte. Versículo 7. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. 8. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Veja que a recomendação do versículo 8 é não chegar nem perto da porta da casa. Porque se você chegar perto da porta da casa dela, ela vai abrir a porta e você vai cair na armadilha. Mas aqui, o texto quando fala não chegue nem perto da porta da sua casa, significa que não é para chegar nem mesmo perto dela. Para manter distância sempre que possível. Às vezes, essa mulher imoral trabalha com você, estuda com você, e aí você tem que estar vendo a pessoa. Mas você pode evitar de sair para ir até a porta da casa dela,
Você pode evitar ter uma amizade mais intensa com essa pessoa. Você pode ser apenas gentil, cumprimentar, fazer a sua parte e manter a distância, cumprindo apenas aquilo que lhe cabe. Versículo 9. Se não, veja, se você não chegar perto da casa dela, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. 10. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Quantas pessoas se envolveram com uma mulher imoral e depois foram chantageados? A mulher imoral disse: vou contar para sua esposa, vou mostrar as nossas fotos, vou falar tudo o que você fez. E daí, essas pessoas têm que pagar com dinheiro, entregar algum bem material para que essas pessoas fiquem com a boca calada e acabam ficando como vítimas dessas pessoas. Outro dia, um homem caiu em um adultério com a sua secretária, e a secretária disse: vou contar para a sua mulher se você não me der nada em troca. E ela pediu um dos carros da empresa, que era um dos carros mais caros. E ele deu o carro, e mesmo assim a mulher ainda falou para a esposa que ele tinha traído ela. Versículo 11. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então o texto diz: você ficará gemendo no seu leito de morte, significa você vai ficar sofrendo. E o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. O corpo fica viciado, lembrando muitas vezes, porque o versículo 5 fala aqui, ó, que o versículo 3 fala aqui, ó, que os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como azeite. Então a pessoa fica ali recordando com aquela dependência daquele relacionamento que teve. E demora para a pessoa conseguir se desprender daquele mal. 12. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. 13. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. 14. Quase caí na desgraça diante de todos. 15. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. 16. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. São sempre aqueles filhos que você não vai poder ver, que se forem na sua casa vão lembrar a sua esposa de que você cometeu um adultério, vão lembrar as coisas erradas que você fez. 17. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. 18. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. 19. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. 20. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. 22. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. 23. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então, o capítulo 5 de Provérbios fala a respeito de adultério. Preste atenção, fuja disso e fala sobre o valor da fidelidade dentro do casamento. Quando você tem fidelidade, você tem um relacionamento feliz, um relacionamento abençoado, seus filhos vão ajudá-lo no futuro, você vai ter-os na sua criação, enquanto que se você tiver filhos com outras mulheres, quando eles forem visitar a sua casa, isso vai reforçar a traição que você cometeu contra a sua esposa. Ainda vai ter a questão emocional. Esses filhos crescem muitas vezes em outros lares, em outras casas, com outros homens que são seus padrastos, e eles acabam muitas vezes indo e dedicando seu esforço e a sua vida para outras famílias. Como o texto de Provérbios 5 fala,
valorize a sua esposa, valorize a sua família, valorize a fidelidade. A fidelidade tem o seu valor, traz os benefícios que nós lemos hoje em Provérbios 5. Deus abençoe a sua vida, continue conosco ao longo desse mês de setembro, lendo cada dia um capítulo de Provérbios. O livro de Provérbios traz sabedoria para a nossa vida. Coloque em prática e você será feliz. Deus abençoe hoje e sempre. Amém.